ao canal Somos Botafogo. O Botafogo entrou em campo ainda há pouco, pela 34ª rodada do Brasileirão, para enfrentar a equipe do Sport no Estádio Olímpico Newton Santos, e acabou sendo derrotada por 1-0. Com isso, acabamos de confirmar o rebaixamento do Botafogo para a Série B, que será disputada esse ano, no ano de 2021. É um rebaixamento que tem várias mãos. Carlos Augusto Montenegro, Nelson Mufarrege, Ricardo Rottenberg, por que não dizer Carlos Eduardo Pereira. Um clube que é mal gerido, que é mal cuidado e que, devido a todos os problemas internos, entre eles políticos e financeiros, amarga o seu terceiro rebaixamento. É difícil falar da partida em si, porque o Botafogo mais uma vez atuou com uma equipe recheada de jovens, entrou em campo com 7 jogadores das categorias de base: Diego Loureiro, Canu, Souza, Romildo, Caio Alexandre, Matheus Nascimento e Rafael Navarro. Ainda entraram durante o jogo Hugo, que é formado na base do Botafogo, que também é da base do Botafogo. Ou seja, dos 15 jogadores que o Botafogo teve em campo no dia de hoje, 8 passaram pelas categorias de base do Botafogo. O Botafogo tem mais 4 jogos na competição, vai certamente tentar encerrar o campeonato de forma digna, mas nós sabíamos que a chance de rebaixamento nas últimas rodadas tinha aumentado cada vez mais, e o que nós torcemos a partir de agora é que, com a confirmação do rebaixamento, algumas decisões sejam tomadas de forma mais imediata. Eduardo Barroca não tem a mínima condição de permanecer como técnico do Botafogo. São 12 jogos à frente do Botafogo nesse retorno para o Brasileiro de 2020. 10 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Botafogo vai terminar o campeonato com uma das piores campanhas da história dos pontos corridos e com uma das piores campanhas da história do Botafogo em campeonatos brasileiros. É difícil falar em reconstrução nesse momento, mas a reconstrução, acima de tudo, passa pelo torcedor, passa pela paixão do torcedor, passa pela cobrança que o torcedor precisa fazer em cima do novo presidente, em cima do novo diretor de futebol, em cima do gerente de futebol, Túlio Lustosa, que também não tem a mínima condições de permanecer no Botafogo. Ele já não tinha a mínima condição de estar no cargo dele, porque em nenhum momento o Túlio se mostrou capaz de ser gerente de futebol de um clube da grandeza do Botafogo. Muito menos agora, permanecer no Botafogo depois desse campeonato brasileiro vergonhoso que o Botafogo fez. O Botafogo venceu 12 jogos no ano de 2020. O Botafogo, com uma média, né? Como se tivesse vencido um jogo por mês durante todo o ano de 2020. Bem, vamos cobrar. É importante a movimentação dos torcedores nas mídias sociais, cobrando decisões, cobrando atitudes por parte da nova diretoria do Botafogo. O Botafogo, que há uma semana atrás divulgou uma pesquisa para o seu torcedor, para conhecer o seu torcedor um pouco mais. Um torcedor que está na arquibancada, não nesse ano, é claro, devido à pandemia, mas um torcedor que já passou por maus bocados e que vai encarar mais essa, junto da equipe na Série B, reconduzindo a equipe
de onde ela não deveria ter saído, que é a primeira divisão. Vale lembrar que na temporada passada, 2019, a campanha do Botafogo já tinha sido vergonhosa e a torcida conduziu o Botafogo para fora da zona de rebaixamento. A torcida livrou o Botafogo do rebaixamento. Talvez isso tivesse acontecido novamente essa temporada, se não tivesse a pandemia e se o torcedor estivesse no estádio. Mas infelizmente não aconteceu. Os menores culpados disso tudo são os nossos jovens da base. Isso é bom que se diga, porque nós não podemos descarregar toda a nossa angústia e irritação em Diego Loureiro, em Canu, em Souza, em Hugo, em Caio Alexandre, em Romildo, em Matheus Nascimento e em Rafael Navarro. Matheus Nascimento, que mais uma vez se mostra muito diferente, mesmo aos 16 anos. Faz 17 agora em março. É impressionante como o clube precisa estar pronto também para dar condições ao Matheus para que ele se desenvolva, ao atleta que ele será, porque condições técnicas, o Matheus de cara demonstra que tem muita coisa a desenvolver. Pensando na temporada de 2021, vamos cobrar do Eduardo Freeland já uma atitude em relação ao Eduardo Barroca. Precisa cair. Se o Freeland não quiser tomar essa decisão, o presidente do Sérgio precisa tomar. Alguém precisa agir em relação a Eduardo Barroca. Barroca caiu com o Botafogo e provavelmente será responsável um dos responsáveis, claro, por rebaixar o Curitiba, caso o Curitiba seja rebaixado. Até porque foram 4 jogos e 4 derrotas à frente da equipe paranaense. Vamos cobrar do senhor Eduardo Freeland reforços. Chegou há 2 semanas, vai fazer 2 semanas na terça-feira que vem. Tem demonstrado o trabalho, já afastou os jogadores por indisciplina, já fechou o primeiro reforço para a temporada de 2021, o atacante Ronald, mas nós precisamos de mais. O Botafogo precisa de muito mais. O Botafogo precisa de uma gestão profissional. Vamos cobrar isso do presidente do Sérgio, que fez dessa frase gestão profissional praticamente slogan de campanha. A chegada de um CEO, a chegada de profissionais capacitados e competentes para atuarem no Botafogo. Devido à nossa campanha tão ruim, da minha parte pelo menos, da sua pode ser um pouco diferente, eu não tenho nem raiva, tenho a tristeza. Só a tristeza por mais um rebaixamento do Botafogo, pelo 3º rebaixamento do Botafogo e por uma campanha tão humilhante, tão vergonhosa, de 4 vitórias ao longo de um campeonato em 34 jogos. 4 vitórias em 34 jogos. 2 vitórias com o mandante. 2 vitórias jogando no Estádio Olímpico Newton Santos em 17 jogos. Não tenho os dados em mãos aqui agora, mas certamente também deve ser uma das piores campanhas da história do Brasileirão em termos de mando de campo. Batemos e estamos perto de bater uma série de recordes negativos que afundam o nome do Botafogo de Futebol e Regatas. Mas o Botafogo é maior do que isso. O Botafogo é o Botafogo de Didi, de Newton Santos, de Garrincha, de Jairzinho, de Heleno. O Botafogo é de todos nós. E ele vai voltar mais forte, porque nós estaremos com ele. Enfim, se inscreva no canal, ative a notificação e certamente em outros dias nós voltaremos com boas notícias e com a alegria que o Botafogo nos proporciona.
Valeu, galera. Um abraço.